é o Ancapso e nós vamos falar sobre mais uma medida do STF que prejudica a oposição e ajuda principalmente ao Davi Alcolumbre. Olha que coisa, né? E também vamos falar sobre uma outra medida que ele também tomou, que garante que o pessoal desse atual denúncia que está sendo feita contra Bolsonaro perde um dos principais argumentos, que é essa denúncia, mesmo que fosse verdadeira, mesmo que tivesse alguma validade, não deveria ser analisada pelo STF porque não tem pessoas com foro privilegiado. Vamos entender esses casos aqui, porque os dois casos significam mudança de jurisprudência do STF, tá? O STF tinha uma jurisprudência anterior, ele decidia de um jeito anterior e agora mudou só para esse caso específico, para esse momento específico. E qual que é o risco que se tem disso daqui? O risco que se tem disso daqui é de, mais uma vez, se expor à politização do STF. Essa notícia foi sugerida por Hemorroida Cerebral, Minha Filha Te Chama de Velho Falão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, se você quer ter alguma ideia de por que o Alcolumbre não vai fazer nenhum impeachment de ministro do STF, é só ver essa notícia aqui, ó. O STF concluiu o julgamento sobre sobras eleitorais e 7 deputados perderão o mandato. 2 do PL, no total são 4 da base aliada, da base da oposição, e mais outros aliados do PT e coisa e tal. Mas sabe quem é que realmente ganha aí com isso? O Alcolumbre. 4 deputados que são da base do Alcolumbre, que são amigos do Alcolumbre, vão ganhar vaga com essa mudança do STF. Então isso daqui eu não sei. É lógico, se você perguntar para o pessoal do STF, eles vão dizer que não tem nenhuma... tá justo, foi uma decisão baseada na lei e coisa e tal. Mas a verdade é a seguinte, eles estão mudando uma decisão que já havia sido tomada antes do Zanin e do Flávio Dino entrarem na corte, e que naquela época tinha dado o contrário, tinha dado que esse pessoal iria manter os cargos, né? Aí depois, né, é ruim, aí que eles fizeram, esperaram o Lula indicar 2 ministros para o STF, votaram de novo, e aí inverteu e deu que eles têm que perder o cargo, têm que realmente aceitar, ou seja, uma mudança ocasional desse recurso. E curiosamente agora, neste momento que o Alcolumbre se torna presidente do Senado. Eu não sei se teve algum acordo. Esses acordos, como eu falo para vocês, esses acordos são de boca, não são acordos escritos, ninguém assina coisa, né? Não tem isso, né? Porque o pessoal não é bobo, né? Não é burro, né? Mas, no final das contas, faz muito sentido. Para pensar aqui, ó. São esses 7 deputados aqui vão perder o cargo, principalmente um do Distrito Federal, um de Tocantins, um de Rondônia e 4 do Amapá. Por que isso? É a questão das sobras eleitorais, né? O sistema brasileiro de eleição ele é confuso pra caramba. Você faz a conta primeiro pelos votos em cada partido. Então o partido faz a conta dos votos ali, e aí conforme o número de votos que você teve em cada partido, você determina quantas vagas aquele partido vai ter no estado. Só que, depois disso, você acaba tendo um erro, porque, né, os números não são precisos, né? O número de vagas é inteiro, né? Então você tem as sobras eleitorais que você divide de acordo com um critério lá que envolve votação mínima, não sei o que lá. Só que, o que acontece nesse caso, né? Havia um critério antes, que foi definido pelo TSE na eleição, e foi julgado inconstitucional pelo STF depois da eleição. Isso já gera uma suspeita, porque, para pensar, né? São 2 ministros do STF que gerem o TSE, né? São 2 ministros do STF no TSE. Então, o TSE, as decisões do TSE tipicamente são referendadas pelo STF. É muito estranha essa história de mudarem essa decisão, que foi uma decisão do próprio TSE, nesse caso aqui, né, das sobras eleitorais. Mas pior do que isso, a primeira votação que teve desse caso lá atrás definiu que, ok, tá errado, realmente é inconstitucional a regra, mas não vale para a próxima eleição. Para a eleição passada continua valendo. E beleza, né? Por exemplo, para você ter uma ideia, se essa regra valesse para a eleição passada, o Cogos ganharia o cargo dele na Assembleia Legislativa lá de São Paulo. Quando ele se candidatou na última eleição, né? Não essa agora da eleição de prefeito. Só que aí, o que aconteceu? O STF botou a votação de novo, e nessa votação eles mudaram a decisão para a Câmara Federal, só para a Câmara dos Deputados da União, não para as Assembleias Legislativas. Olha que coisa casuística, né? Que coisa bem específica, né? Esperaram o Lula indicar 2 ministros do STF e aí votaram de novo e chegaram à conclusão de que tem que mudar. E o principal fator aqui, repara como foram principalmente 4 deputados do Amapá, né?
e particularmente 2 do PL, né? A Silvia Wanhapi e a Sonise Barbosa vão perder os seus cargos, né? E aí vai entrar um monte de gente aqui do Amapá, todo mundo próximo do Alcolumbre. O Alcolumbre vai ganhar 4 apoios dentro da Câmara. É lógico, o Alcolumbre ele é o presidente do Senado, né? A gente não está falando de senadores aqui, estamos falando de deputados. Mas não deixa de ser uma força para o grupo do Alcolumbre, né? E foi uma coisa combinada pela outra, o Alcolumbre sempre disse que não vai votar impeachment de ministro do Supremo, e aí o Supremo dá um presente para o Alcolumbre, não tem como chamar de outra coisa, isso aqui é um presente para o Alcolumbre, né? Os outros aqui não fazem muita diferença. O PSD ganhou um deputado aqui, ó, o Rodrigo Hollenberg, do Distrito Federal, enquanto o Republicanos perdeu no Distrito Federal. O Podemos ganhou no Tocantins. Tipicamente, se você olhar aqui, saiu gente da direita e entrou gente da esquerda nessa história aqui. A verdade é essa. Enfim, um absurdo esse tipo de coisa, mas, enfim, o que mais chama atenção nisso daqui é o STF tá mudando a própria decisão deles para acomodar o interesse político. Não é a única situação. Tem essa outra situação aqui, ó, da ampliação do foro, né? O que acontece? Políticos, deputados e o presidente da República e outras figuras têm o foro por prerrogativa de função, ou seja, eles só são julgados diretamente no STF. Só que, se você pegar, por exemplo, o caso do suposto golpe, né, do Bolsonaro, não tem mais ninguém com prerrogativa de função agora. As pessoas que participaram lá, que estão sendo acusadas, era gente que estava na administração do Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, o Braga Neto e coisa e tal, mas de fato ninguém que tenha hoje uma função de coisa. E o curioso é isso, há poucos anos atrás, o STF decidiu que nesse caso, quando o político deixa de ter o cargo, ele perde a prerrogativa de função, ou seja, não é mais o STF que julga o caso dele. Imediatamente o STF tem que jogar tudo para as instâncias mais baixas, né? Isso foi decidido. O STF decidiu que, mesmo que o processo começou quando o cara era político, o cara deixou de ser deputado, deixou de ser presidente da República, agora o caso vai para a primeira instância, porque ele não tem mais prerrogativa de função. Só que, qual que é o problema? O pessoal do Bolsonaro, evidentemente, apontou isso nas suas defesas. Olha só, a gente está sendo julgado no STF, sendo que a gente não é mais, o Bolsonaro não é mais presidente. As pessoas que estão sendo acusadas ali, ninguém é mais pessoa com foro privilegiado. Só que qual que é o problema do STF? O STF já condenou um monte de gente, do 8 de janeiro, condenou um monte de gente, puxando isso, dizendo que não, porque nós temos que manter essa jurisprudência e coisa e tal. E aí, o que eles fizeram agora? Eles mudaram a decisão que eles tinham tomado há coisa de poucos anos atrás. Foi a mesma coisa no caso do Lula. Para soltarem o Lula, eles desdisseram, mudaram as decisões que tinham tomado há pouco tempo atrás no processo do Lava Jato. Repara o absurdo que a gente está vivendo. O STF está destruindo a justiça brasileira. Quando você começa a tomar decisões dessa forma, desfazendo o que você estava fazendo antes, meramente por questão de conveniência política, né? E teve aquele outro caso também que, por enquanto, está calado, mas eu não duvido nada que mude daqui a pouco, que é o caso de que novos ministros do STF não podem mudar decisões de ministros anteriores, né? Você lembra quando entraram os 2 indicados pelo Bolsonaro, o André Mendonça e o Nunes Marques, o pessoal da STF decidiu que eles não podiam mudar os votos de julgamentos anteriores dos juízes que eles substituíram, que ainda estavam em julgamento. Antigamente podia, né? Antigamente, quando você assume a cadeira no STF, você assume a cadeira. Então todos os processos que ainda estão em aberto de um determinado juiz, você continua tendo voto, como se fosse aquele juiz. Ah, mas ele já tinha votado de um jeito. Você pode mudar o voto. Até o final do julgamento, você pode mudar o voto. A ideia no STF, como é um colegiado, na verdade qualquer colegiado de juízes, pode ser que tenha um argumento novo, que a pessoa olhou para aquele argumento e falou, não, concordei com esse argumento, vou mudar meu voto. Até você fechar o julgamento, você pode mudar o voto. Só que eles não queriam que os ministros indicados pelo Bolsonaro tivessem esse poder de mudar o voto dos ministros que saíram. Então o que eles fizeram? Mudaram isso. Aí agora o Lula indicou novos ministros, aí os ministros estão chateados, o Zanin e o Dino estão chateados porque eles não podem mudar votos anteriores. Aí eles estão querendo mudar agora de novo, né, entendeu? Só vale para juízes indicados pelo Bolsonaro. Olha o absurdo que está virando isso, né? Esse tipo de coisa fica exposto para a sociedade. As pessoas estão percebendo o STF julgando dessa forma. Isso vai dar merda. Como eu falei no vídeo sobre a denúncia do Bolsonaro, o pessoal está desacreditando a justiça brasileira. Isso só tem 2 caminhos. Ou vai ser preciso uma grande purga com punição dessas pessoas mais adiante, ou então a gente vai descambar para uma ditadura estilo Maduro e não vai ter o que fazer, né? Uma das 2 coisas vai acontecer inevitavelmente nos próximos anos. E o pior
é que o que eu acho que vai acontecer é a purga do judiciário. A direita está crescendo cada vez mais, até com o pessoal está vendo esse absurdo que estão fazendo aqui, né? Mudando jurisprudência, mudando decisão, mudando tudo para prejudicar a direita, partindo do princípio que a direita é um erro. Não, o pessoal está votando errado, não sei o que. Não, não é um erro. É uma decisão consciente da população brasileira nesse sentido, e que fica mais consciente ainda com a explicitação do absurdo que é essa perseguição ao Bolsonaro e à direita no Brasil. A direita tende a ganhar força no Brasil. E quando ganha força no Brasil, o que vai acontecer? Em algum momento vai ter gente no Senado o suficiente e vai ter um presidente de direita para fazer a purga e punir esse pessoal. Eu não tenho dúvida que em algum momento a gente vai chegar lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.